Olá, Elite Oculta. O fato que irei contar aqui aconteceu com meu pai Antônio quando ele tinha 18 anos, quando ele ainda morava em Ribeirão. E este fato foi contado pelo meu irmão mais velho, chamado Eduardo. Bem, numa manhã de segunda-feira, o meu pai saiu para levar o café para o meu avô, que se chamava Antunes, um homem muito valente, sério e muito respeitado. Então, assim o meu pai vivia. Levava o café e também ia para cortar a cana de açúcar, pois era um trabalho muito comum naquela região. Bem, não era um bom trabalho, mas era o que se tinha. E como meu pai não gostava de estudar, ele ia para o canavial para levar almoço e ajudar o meu avô. E isso durante todos os dias dos 6 meses de serviço. Bem, com isso, o meu pai foi ficando reconhecido por todos como um rapaz trabalhador, mas também muito ignorante, já que isso foi o que o fez não gostar de escola, pois ele vivia arrumando brigas com os colegas e sendo expulso das escolas que os meus avós o matriculavam. E com isso, às vezes ele arrumava confusão com os meninos da região e até mesmo com os trabalhadores. E por ser um rapaz forte e alto com 1,78 de altura, ele não corria de nenhuma briga e nem abaixava a cabeça. Bem, no final de março, já perto da quaresma, o meu pai foi acordado pela minha avó, que o mandava levar café para o meu avô. Então, o meu pai lavou o rosto, pegou seu facão e um cachorro que ele tinha da raça Rottweiler e saiu estrada fora. E logo chegou aonde o meu avô estava. Ele pediu a bênção e o meu avô logo respondeu: "Deus o abençoe." Ele ali deixou seu café, colocou perto da garrafa de água e foi o ajudar cortando as canas. E depois de passar a manhã toda cortando cana, o meu pai e o meu avô pegaram as coisas e foram para casa almoçar. E isso deveria ser por volta do meio-dia. Bem, já chegando perto de casa, eles avistaram um homem muito estranho. Passaram por ele e quando chegaram perto, este homem encarou meu pai e o meu pai se sentiu intimidado e o encarou perguntando: "Oxe, homem, por que tu tá me encarando? Por acaso perdeu alguma coisa?" Aquele homem estranho somente ria do meu pai e balançando a cabeça negativamente. E então ele olhou para o meu pai e logo disse: "Rapaz, muda a sua língua e aprenda a falar direito com quem você não conhece, moço." O meu pai, muito afoito, quando ia puxando o facão, o meu avô logo o impediu e falou: "Ó, moço, desculpa, se o senhor achou ruim, vem aqui e dê uma correção no meu filho." O homem olhou para a mão do meu avô e viu ele tirando da cintura um revólver. Então, o estranho homem virou o rosto e continuou andando, e falou: "É melhor vocês tomar cuidado por essas estradas." O meu avô, que não gostou muito do que aquele homem falou, resolveu deixar para lá. Mandou meu pai guardar o facão e ele assim o fez. E então, os dois seguiram para casa. E depois de terem almoçado, eles tiraram um curto cochilo. E quando acordaram, outra vez seguiram de volta para o canavial. Durante o caminho, eles encontraram com os colegas do meu avô. Então o meu avô os perguntou se eles conheciam alguém novo por ali. E eles falaram que sim, que havia entrado um homem estranho na firma para trabalhar. E quando perguntaram o porquê, o meu pai logo falou do ocorrido. Bem, um amigo do meu avô, que era mais velho e que era chamado por todos de Zé Raposa, ele logo falou: "Hoje,
Será que é porque tá chegando quaresma? Então meu avô disse: se aquele filho da peste for um lobisomem, eu vou encerrar a sina dele com um tiro na cabeça. Então, todos ali riram e cada um seguiu para o seu canto. Bem, ao decorrer da tarde, o meu pai ficou pensando sobre o que o meu avô tinha falado e logo perguntou: ô pai, esse negócio de lobisomem existe mesmo? Meu avô olhou sério e logo perguntou: oxe, por que, homem? Tá com medo? Meu pai falou que não, mas que ficou um pouco interessado por aquilo. Então, o meu avô logo disse: oxe, homem, tu é muito novo, mas mesmo assim tem que ser corajoso igual a um homem. E não deve abrir para ninguém. Não deve se abrir para ninguém era um jeito que dizia que não era para apanhar de ninguém. Bem, as horas passaram e quando deu 18 horas, o meu pai e o meu avô estavam juntando os fechos de cana para depois carregar para o caminhão. E já terminando o trabalho, o meu avô acendeu seu cigarro de palha e ficou fumando, esperando o caminhão chegar, pois aquele caminhão também era a carona deles. E quando deu por volta de 19h41, o caminhão chegou, e assim, com outros trabalhadores em cima. Eles os ajudaram a carregar. Então subiram no caminhão e foram todos embora. Enquanto estavam todos numa boa conversa, eles logo avistaram aquele homem estranho. Então o meu avô falou: é aquele desgraçado que eu e Antônio topamos no caminho. E se vocês derem carona pra esse cabra, que o coloque longe de mim, senão eu meto bala nele. O meu pai também afirmou o que o meu avô estava falando. Então o motorista parou o caminhão e ofereceu carona para aquele homem. Ele aceitou e subiu no caminhão. E quando ele viu o meu pai e o meu avô, ele sentou perto deles. O meu pai o olhou e logo falou: o que tu tá fazendo aqui perto de nós? Tu é muito ousado mesmo. Os rapazes, não querendo que houvesse briga ali, falou para o meu pai ficar calmo, que ninguém ia brigar. E se eles fossem brigar, que eles descessem do caminhão. Bem, durante essa discussão, o caminhoneiro avistou um animal, ou o que achasse que era um animal. E assim, ele gritou para os outros trabalhadores avisando: ô, o que é aquilo ali na estrada? Parece um burro. Todos olharam, mas como estava bem escuro e só tinha as luzes dos faróis, não deu para saber ao certo o que era aquilo ali parado. Daí, o meu avô Antunes logo falou: bom, acelera esse caminhão e bate nele, homem. Se matar essa coisa, nós vamos saber o que é. O caminhoneiro então acelerou, mas o bicho, assim que percebeu que o caminhão havia aumentado a velocidade, ele correu para dentro do canavial. Bom, depois de um longo trecho percorrido pelo caminhão, todos chegaram no caminho para as suas casas. O meu pai e o meu avô desceram e se despediram dos colegas. Passaram-se uns dias e logo chegou a quaresma. E naquela manhã, o meu pai não foi para o canavial trabalhar. A minha avó, sua mãe, falou para o meu pai ir para o rio pescar, para pegar alguns peixes para fazer o almoço. E que as suas irmãs iam ajudar em casa. E só uma das três iria com ele para o ajudar. A que iria se chamava Maria, a encostada a ele pela idade que tinha, 14 anos. O meu pai não era o mais velho, e sim a Marlene, que naquela época tinha 19 anos. O meu pai era o segundo, a Maria a terceira e a Marilene a caçula. E assim,
O meu pai saiu dali e logo foi para o riacho, levando uma tarrafa. E a Maria, a minha tia, levava um balde e 2 facas para colocar e tratar os peixes. Por volta de 11 horas da manhã, o meu pai já havia terminado a pesca. E ele estava com um balde e meio de tilápia já tratadas. Voltaram para casa passando por debaixo de uma árvore de fruta-pão. E ali eles sentiram um odor de carniça. O meu pai, curioso, foi na direção de onde vinha o fedor. E ele viu que se tratava de um bezerro. E como tinha um sítio próximo dali, poderia ter sido de César, o dono do sítio. E ele logo vinha a cavalo. E então, sentindo o mau cheiro, logo perguntou ao meu pai o que era. O meu pai respondeu falando que era um bezerro. O César desceu do cavalo, olhou e falou que aquele bezerro era dele. E se lamentou porque o bezerro tinha uma linhagem boa. Bem, chegando em casa, a minha mãe foi logo pegando os peixes, lavou, jogou sal. E como o fogão era a lenha, a comida foi feita muito rápida. E por volta de 12:30, o meu avô logo chegou. Ele falou que largou cedo por conta da quaresma. Todos almoçaram e mais tarde chegou um dos voluntários que tomava conta dos carregamentos de cana. Ele falava que era para o meu avô e os outros trabalhadores irem lá na fábrica. E então ele logo saiu de lá. O meu pai e o meu avô trocaram de roupas e foram andando e se encontraram com os outros trabalhadores no caminho e assim seguiram para a fábrica. Chegando lá, por volta das 18 horas, o chefe deles, que mandava lá, falou que o pagamento iria se adiar por 1 semana. E então começou o falatório. E depois de muita conversa e discussão, logo os liberaram. E todos retornaram para suas casas indignados. E assim seguiam pelo caminho reclamando. E quando mudaram de assunto e começaram a falar sobre uns avistamentos de lobisomem pela região, o meu avô e o meu pai logo olharam para o novato, que era um homem estranho que se chamava Sebastião. E o meu pai, cuspindo no chão, logo falou: "Só pode ser esse miserável." Os outros, discordando, falaram que não era para o meu pai sair apontando o dedo sem ter certeza. E o meu avô concordou com os rapazes. E depois de um tempo andando, eles escutaram um uivo ao longe. Porém, falaram que deveria ser um cachorro. O meu avô então logo falou: "Oxe, cambada, e que cachorro é esse que uiva tão alto sem antes latir?" O meu pai ficou logo em alerta. O Zé Raposa falou que ele não era burro de enfrentar 12 homens. E então, outra vez, eles logo escutaram outro uivo, só que muito mais perto. E assim, todos ficaram em alerta puxando as suas peixeiras. E chegando na estrada do canavial, as coisas ficaram tensas. E o céu, que por conta da lua, que antes estava clareando a estrada, agora estava coberto por nuvens. E então estava nublado, apresentando um sinal de chuva. Bem, com passos rápidos e pesados pelas canas, nessa altura, todos já sabiam que poderia se tratar de um lobisomem. O Sebastião falou que era para todos ficarem juntos, para assim obter sucesso. E não demorou muito que um dos trabalhadores sumiu. E todos gritavam, falando que uma besta o havia arrastado para dentro das canas. E com isso, todos apressaram o passo. Logo em seguida,
Eles escutaram os rosnados que fez o meu pai se tremer todo. O meu avô olhou para o seu filho e falou que não era para ele ter medo, respirar fundo e não soltar a faca. E então o meu pai se concentrou. Todos ali correram sem olhar para trás e só se escutavam gritos, tiros e muitos uivos e rosnados. E assim que saíram do canavial, eles chegaram numa área limpa, onde os matos eram mais afastados. Então pararam de correr para descansar, e quando se deram conta, estavam em 8 pessoas. Isso mesmo, dos 14 trabalhadores que estavam ali, seguindo o caminho para as suas casas, só restaram 8 homens. Então, os 6 homens que desapareceram provavelmente estariam mortos. Daí todos começaram a chorar e se lamentar pelos amigos mortos ou desaparecidos. Ainda assim, as canas continuaram se mexendo. O meu pai e o meu avô e os outros que restaram olharam e viram sair de dentro daquelas canas uma enorme besta andando sobre 2 patas. Até hoje, o meu pai ainda conta com clareza os detalhes da criatura. Aquela era uma criatura alta, por volta de 2,10 metros ou até mesmo 2,20 metros de altura. E isso porque o meu pai era o segundo homem maior dali. Pois maior que o meu pai era o João caminhoneiro, que tinha 2 metros de altura. E aquele lobisomem ultrapassava o João por alguns centímetros. A criatura também era muito forte, com as pernas maiores e mais fortes que os braços. Aquela coisa não era tão peluda. Tinha os pelos falhos e continha pelos mais do peito para baixo. Tinha uma feição horrível de cachorro com gente, olhos brancos que brilhavam, orelhas grandes e caídas que deixava ele mais aterrorizante, com a boca cheia de baba escorrendo sangue. Aquela coisa deu um berro que fez as pernas de todos ali ficarem bambas. E como se a situação não pudesse piorar, logo eles escutaram outro uivo. Aquele uivo estava respondendo primeiro. E assim, outra vez, todos ali voltaram a correr. E num ato de desespero e na correria, todos se separaram. E agora, o meu pai estava em um grupo com 3 pessoas, que eram o meu avô e o Sebastião. Um pouco mais à frente, o meu pai avistou um pé de manga e os 3 resolveram subir. E assim fizeram. Subiram e ficaram lá agarrados aos grossos galhos. O meu avô, arrependido, pediu desculpas ao Sebastião. E assim mandou o meu pai fazer o mesmo. O Sebastião riu e falou que ali não era o momento para pedir desculpas, mas os desculpou. O meu pai perguntou por que ele não parecia tão desesperado. Então o Sebastião respondeu que já tinha passado por um momento desse. Porém, na primeira vez ele estava sozinho. Daí o meu avô perguntou como ele saiu vivo. E o Sebastião ignorou o meu avô. Alguns minutos depois, todos escutaram passos se aproximando. O meu avô olhou para baixo e ali estava o lobisomem os olhando. E num pulo, aquela criatura começou a subir na árvore. O meu pai, com muito medo, ficou sem reação. Já o meu avô e o Sebastião transferiram golpes de facas na criatura. O meu pai, quando conseguiu mover os seus braços, ele arremessou a faca direto no olho do bicho. A
aquela coisa caiu no chão gritando de dor. E então começou a se esfregar na terra e a berrar. Não demorou muito e a outra criatura logo chegou. Encarou todos ali em cima da mangueira e então tirou a faca do olho da criatura. Esse que chegou era muito maior e tinha os olhos vermelhos. Tinha mais pelos e parecia ser muito mais esperto. Ele tomou distância, correu vindo na direção da árvore e assim ele logo pulou no pé de manga. Como meu avô estava mais baixo, ele o agarrou meu avô pela perna e o puxou para o chão. Então, o meu pai e o Sebastião pularam para acudir o meu avô. Ali se travava uma luta mortal. Era o meu avô lutando para que o lobisomem não o mordesse. O meu avô, que já estava com a sua arma em mãos, ele acertou o lobisomem por 3 vezes no peito. E só assim, a criatura o soltou e se afastou. O meu avô não perdeu tempo e efetuou outros disparos, assim acertando a criatura na cabeça. O lobisomem caiu morto na mesma hora. O outro, cego de um olho, ficou muito furioso e avançou em cima do meu avô. O meu avô, muito desesperado, estava carregando a sua arma. E enquanto aquele lobisomem avançava em sua direção, o Sebastião o empurrou e os dois começaram a se atracarem. E quando meu avô já havia recarregado a arma, ele apontou na direção do lobisomem e efetuou mais 2 disparos na cabeça da criatura. Aquela coisa soltou um berro e caiu sem vida. O meu avô virou para o Sebastião e o agradeceu. E o meu pai, que dizia que não gostava do Sebastião, também acabou o agradecendo. Nisso, o Sebastião pediu ajuda para se levantar, e o meu pai o ajudou. O Sebastião, que estava ferido no braço, estancou o sangue, pegou um cavalo que estava solto e subiu nele. E o meu avô perguntou para onde ele iria. Ele respondeu que passaria no hospital e logo foi embora. Horas depois, o meu pai e o meu avô chegaram em casa e contaram toda a história para a sua família. E todos ficaram espantados. E quando o dia amanheceu, só se via vários carros de polícia e dos bombeiros. Bem, o meu avô se livrou da arma por causa das investigações. E após o relato dos sobreviventes, todos foram liberados. E o meu pai, o meu avô e mais 3 colegas que ficaram vivos foram no enterro dos outros trabalhadores. Bem, dias se passaram e no dia de receber o pagamento, avistamos o Sebastião, que voltou para receber. Porém, ele foi embora logo em seguida. O meu pai conta que eles não foram ao encontro dele, mas que se encararam e se balançaram a cabeça positivamente. E desde aquele dia, até a morte do meu avô, naquele lugar não houve mais avistamentos de lobisomem. Bem, hoje o meu pai tem 49 anos. Ele é um homem fechado e quem me contou toda essa história foi o meu irmão. Eu nunca o perguntei para não incomodá-lo, mas a minha mãe afirma que é tudo verdade. Boa noite. Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Alexandre e moro em Suzano, no interior paulista. Quando eu tinha 17 anos, estava sozinho em casa na noite em que experimentei maconha pela primeira vez. Coincidentemente,
Foi também a noite em que vivi o momento mais assustador da minha vida, e era meados de dezembro, durante uma tempestade de chuva intensa. Eu estava no meu quarto assistindo Bad Moon, ou Lua Negra, um filme de lobisomem dos anos 90. A minha preocupação era tentar inalar corretamente sem tossir, e acho que passei cerca de meia hora esperando a fumaça do cachimbo, mas não sabia dizer se estava sentindo algum efeito. Continuei por mais uns 10 minutos, até finalmente sentir algo diferente. Era uma sensação nova, difícil de descrever. Na época, o ambiente ao meu redor parecia mais tranquilo e eu me sentia mais atento aos detalhes, ou talvez menos atento. Eu não conseguia definir direito. E tudo o que eu sabia era que me sentia diferente. Eu fiquei animado e quis continuar. Então, de repente, eu tive a impressão de ouvir um barulho vindo do andar de baixo. E Zeus, o pastor alemão que criávamos, estava latindo freneticamente do canil. Eu silenciei a TV e escutei com atenção. Parecia um som de passos em volta da casa. O meu coração disparou ao pensar que poderia ser os meus pais ou meu irmão que saiu para jogar videogame com um vizinho da sua idade. Pois eu não sabia se estava muito louco ou se o cheiro de fumaça tinha se espalhado pela casa. Eu caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico, esperando ver um rosto familiar. Mas em vez disso, eu avistei o mesmo lobisomem do filme Bad Moon. Ele era muito grande e peludo, com pelos amarronzados e meio acinzentado, focinho grande e longas presas. Para explicar melhor, o bairro em que morávamos na época, haviam poucos vizinhos e as ruas eram de terra com muitas matas em volta. As casas ficam a cerca de 200 metros umas das outras, e em uma noite chuvosa e escura como aquela, ver um lobisomem andando na minha varanda foi o suficiente para me fazer congelar. Instintivamente, eu apaguei todas as luzes e fingi não estar em casa. Continuei observando pelo olho mágico, enquanto a coisa caminhava em direção ao mato, e parecia que Zeus havia espantado a criatura. Eu não abriria mais a porta, então subi de volta para o meu quarto e fechei a porta atrás de mim. De certa forma, cheguei a cogitar que estava doidão pelo baseado, porque era o mesmo lobisomem do filme que, se não me engano, passava no Cine Corujão, na Band, antes do Cine Privé. O tempo passou enquanto eu continuava fumando e começando a me acostumar com os efeitos e sentindo a minha mente viajar. E foi neste momento que um barulho alto me tirou do transe. Algo tinha atingido a minha janela lá embaixo. O meu corpo reagiu imediatamente, o meu coração disparou e a minha respiração ficou irregular. Parecia uma pedra que havia sido arremessada contra o vidro. Eu apaguei a TV, mergulhando o quarto na escuridão total. Então fui até as escadas olhar e vi aquela criatura enorme na sala da minha casa. Ele olhou instantaneamente para mim. Olhei para o baseado e pensei: essa aqui é da boa. Essa era a lógica que eu tentei me convencer a acreditar. No entanto, estar sob o efeito da maconha só me deixou mais paranoico. Mas a coisa soltou um urro, exatamente como no filme, e veio correndo atrás de mim pelas escadas. Eu entrei no quarto dos meus pais e me tranquei lá. Eu lembro-me que o meu pai tem uma arma em casa, pois ele é policial. E achar a arma foi até fácil, e o difícil foi achar as munições. A criatura batia na porta com muita força, que chegou a quebrar a porta. Parecia que eu estava vivendo o filme. Por fim, eu achei as munições dentro da gaveta de calcinhas da minha mãe, e enquanto municiava a arma, a coisa arrombou a porta,
e me deu uma patada, me derrubando e fazendo um corte nas minhas costas. A arma caiu embaixo da cama e nesse momento meu irmão chegou. O lobisomem virou a atenção para ele, o agarrando pelo pescoço. Eu peguei a arma e fui colocando as munições. E Zeus, de alguma forma, ele saiu do canil e atacou a besta. Foi uma luta intensa entre o lobisomem e o meu pastor alemão. E quando carreguei a arma, eu disparei 6 vezes contra a criatura. E muitos aqui até já sabem o que aconteceu depois. A criatura cambaleou em sentido da janela. Zeus se levantou, pois estava muito ferido, e eu gritei: "Pega ele, Thor!" Eu não sei porquê, mas chamei o meu cachorro de Thor, o mesmo nome do cachorro do filme. Porém, eu nem tinha visto o filme todo ainda. Zeus pulou em cima do lobisomem e os dois caíram da janela do 2º andar até o chão. E pelo visto, eu tinha descoberto que a maconha era mais eficaz para me fazer dormir do que qualquer outro remédio, pois logo após esse episódio, me deu um sono impossível de controlar e caí já apagado. Acordei no outro dia bem cedo, em minha cama, e tudo me veio à mente. E a casa, que antes estava toda destruída, estava tudo no seu devido lugar, exceto a janela da sala que estava quebrada. Mas os meus pais disseram que durante a tempestade, um galho se soltou da árvore da frente, caindo na janela a estraçalhando. Eu falei com os meus pais que foi um lobisomem e eles se entreolharam. Então falei para o meu irmão que ele também viu, mas o meu irmão apenas riu de mim, pois segundo ele e os meus pais, todos chegaram juntos. E como estava chovendo, o meu pai passou com o carro na casa do amigo do meu irmão para buscá-lo. Eu comecei a duvidar da minha sanidade ou do efeito daquela erva. Porém, tem 2 fatos intrigantes nessa história. Os meus pais achou que eu estava de brincadeira, mas quando dei de costas e saí da cozinha, a minha mãe me chamou assustada e pediu para ver as minhas costas. E ali estavam as marcas das garras do lobisomem que estavam em minhas costas, e tudo em volta estava vermelho. Eu não comentei com meu pai sobre a arma, senão ele ficaria muito zangado, pois eu era proibido de sequer pôr a mão. Mas quando fui conferir, tudo estava no devido lugar. Entretanto, o nosso cachorro Zeus, ele havia sumido, e o meu pai disse que provavelmente ele se assustou com a tempestade e fugiu. Mas no outro dia ele voltou para casa bem machucado. A minha mãe cuidou dele e o meu pai disse que provavelmente foi briga com outros cães, pois ele estava cheio de arranhões e mordidas. Eu acho que só Zeus poderia confirmar a minha história e contar o que aconteceu de fato. Um amigo de confiança que acredita em lobisomens, ele disse que eu poderia ter me transformado em um lobisomem na hora do filme, pelo efeito da maconha e da lua cheia daquele dia. O nosso cachorro sempre foi arisco, e ele só obedecia aos meus pais, mas a partir daquele dia, ele se tornou ainda mais arisco comigo. Ele latia do nada sempre que me via, e se eu chegasse perto, ele rosnava. Talvez seja eu o lobisomem que lutou contra Zeus. Foi o que disse Juan, esse amigo de confiança. E de qualquer forma, essa foi a experiência mais assustadora da minha vida. Boa noite. Olá, me chamo Francisco. Sou ribeirinho e moro às margens do rio Amazonas. É muito comum indígenas passarem pelas nossas comunidades, seja de barco ou para pegar algum suprimento. A maioria é bem pacífico e às vezes eles até almoçam comigo, a minha esposa e os meus 3 filhos,
que, por falar neles, a criançada adoram as histórias dos indígenas. Eu não sei de onde eles tiram tantas histórias, mas é uma infinidade de lendas que eles juram que é real. Eles falam muito do Curupira, do lobisomem e do Mapinguari. Eu não vou negar que aparições aqui na região são frequentes. São uivos vindo da floresta, gritos, vozes pedindo ajuda. E das águas é comum escutarmos cantos e às vezes até choro. Particularmente, eu não sei o que é, mas o povo aqui tem muita história de aparição e visagens. Mas o que eu contarei hoje é a história contada a mim e a minha família durante um jantar na minha casa por um índio chamado Tirana. A história é tão autêntica e cheia de detalhes que é impossível ele estar mentindo. E o fato contado por ele me impressiona até hoje. Bem, quem já visitou ou mora perto da floresta amazônica e seus afluentes, com certeza já viu e ouviu muita coisa, e disso eu tenho certeza. Então contarei o relato abaixo com as palavras do índio Tirana e fiquem com o relato. No coração da Amazônia, onde as águas do rio Amazonas correm profundas e misteriosas, circula uma lenda antiga que poucos ousam repetir em voz alta. Os ribeirinhos, acostumados com as criaturas das matas e as ameaças das águas, eles falam com um temor de uma criatura que espreita nas margens durante as noites de lua cheia. Um ser que desafia os limites entre o humano e o bestial, o lobisomem do rio Amazonas. Dizem que a história começou com uma maldição ancestral lançada por uma antiga tribo que habitava a região muito antes dos colonizadores europeus chegarem. Essa tribo era conhecida como os Guarita, que são uma das tribos mais antigas do Amazonas. Eles viviam na Amazônia Central, entre o Rio Negro e Solimões. E quando as forças externas ameaçaram as suas terras e os seus costumes, um dos guerreiros da tribo, um homem chamado Jaguara, ele quebrou um dos tabus mais antigos. Ele caçou um boto cor-de-rosa, um animal sagrado para os Guarita. O boto, em seus últimos suspiros, lançou uma praga sobre Jaguara, condenando-o a vagar eternamente como uma fera metade homem e metade lobo. A transformação não foi imediata. Jaguara voltou à sua aldeia, sentindo apenas um leve desconforto. Mas ao cair da primeira lua cheia, ele foi tomado por uma dor insuportável. O seu corpo se contorceu e a sua pele se rasgou para revelar pelos grossos. Ele apareceu garras afiadas e olhos que brilhavam como brasas. O grito que ecoou da floresta naquela noite foi o prenúncio do terror que viria com o passar das décadas. A aldeia foi destruída e os Guarita desapareceram, mas a maldição permaneceu. Jaguara, agora transformado completamente em lobisomem, ele vagava pelas margens do rio, aterrorizando os ribeirinhos que ousavam a sair à noite. A fera caçava cruelmente qualquer um que cruzasse o seu caminho. Os poucos que sobreviveram ao encontro com a criatura descreveram-na como uma figura imensa com mais de 2 metros de altura, com dentes afiados como faca, e um uivo que fazia a floresta inteira silenciar. Eles diziam que os seus olhos eram como faróis na escuridão, iluminando as águas calmas do rio, enquanto ele se movia silenciosamente entre as árvores. E por gerações, os moradores evitaram a noite de lua cheia, mantendo-se dentro de suas casas, trancados e orando para que o lobisomem não encontrasse o caminho até eles. Mas nem sempre as orações eram suficientes. Histórias de famílias inteiras desaparecidas se espalhavam pelos vilarejos ao longo do Amazonas, e logo a criatura passou a ser temida por todos que viviam à beira do rio. Um homem, no entanto, decidiu enfrentar o monstro. O seu nome era Mandacaru.
um experiente pescador que havia perdido a sua esposa e filho em um ataque do lobisomem. Mandacaru passou anos preparando-se para o confronto, estudando antigas lendas e consultando curandeiros e pajés que ainda mantinham o conhecimento dos Guarita. Eles lhe contaram sobre o poder do boto cor-de-rosa e como a maldição estava ligada a ele. Mandacaru sabia que enfrentaria uma batalha quase impossível, mas ele não tinha nada mais a perder. Em uma noite de lua, ele se armou com uma lança feita de ossos de boto, acreditando que a única forma de derrotar o lobisomem era usando a própria essência da maldição que o criou. E ele esperou à margem do rio, observando as águas tranquilas refletirem o céu estrelado. A floresta ao redor estava estranhamente silenciosa, como se os animais soubessem que algo terrível estava prestes a acontecer. Então ele o viu. A figura imensa emergiu das sombras, movendo-se com agilidade surpreendente para alguém do seu tamanho. Os seus olhos brilharam na direção de Mandacaru, e o pescador sentiu o frio da morte se aproximar, mas Mandacaru estava preparado. E quando a criatura avançou, ele lançou a sua lança com toda a força que tinha. O osso de boto penetrou o peito do lobisomem, e o uivo aterrador ecoou pela floresta, fazendo as árvores tremerem. O lobisomem caiu de joelhos, e os seus olhos brilhando como uma mistura de raiva e dor, enquanto o sangue escorria pelo seu peito. A sua forma começou a mudar aos poucos. O peludo monstro se transformou em um homem envelhecido, marcado pelas cicatrizes de séculos de sofrimento. Mandacaru se aproximou lentamente, observando enquanto Jaguara, agora humano, novamente lutava para respirar. E com sua última força, Jaguara olhou para Mandacaru e sussurrou algo em uma língua que o pescador não compreendia. Em seguida, sua cabeça caiu para o lado e ele morreu. A notícia da morte do lobisomem se espalhou rapidamente pelos vilarejos e Mandacaru foi tratado como um herói, mas o pescador sabia que a verdadeira batalha ainda não havia terminado. Ele havia destruído o corpo do monstro, mas as águas do Amazonas eram profundas e antigas, e segredos terríveis ainda se escondiam sob sua superfície. Alguns dizem que em noites sem lua, quando o rio está particularmente silencioso, é possível ouvir o eco distante de um uivo, como se o espírito do lobisomem ainda vagasse pela floresta e águas, esperando por uma nova vítima. E assim, a lenda do lobisomem do rio Amazonas continua a assombrar aqueles que ousam navegar por suas águas misteriosas, lembrando-os de que a floresta nunca esquece e nunca perdoa. E após a morte de Jaguara, Mandacaru voltou para sua humilde cabana à beira do rio, mas a sensação de vitória não durou muito. Embora ele tivesse derrotado o lobisomem, a floresta parecia diferente. O vento que soprava entre as árvores sussurrava de forma mais sinistra, e as águas do rio Amazonas, que antes ele conhecia tão bem, parecia esconder mistérios ainda mais profundos. O silêncio noturno que outrora trazia paz, agora o fazia sentir-se vigiado. As noites se passaram e a vila onde Mandacaru morava começou a sofrer de uma inquietação coletiva. Os pescadores falavam sobre aparições à margem do rio, vultos de homens que caminhavam silenciosamente na neblina da madrugada, sempre perto da água. Alguns juravam ter visto o reflexo de olhos brilhantes nas águas escuras, como se o espírito do lobisomem ainda estivesse por ali à espreita. Os mais velhos da aldeia, conhecedores das lendas, começaram a se preocupar com algo maior do que um lobisomem isolado. E certa manhã, Mandacaru foi acordado por batidas urgentes em sua porta.
Era um grupo de ribeirinhos que viviam em uma comunidade mais afastada no rio acima. Eles estavam desesperados, dizendo que algo ainda mais terrível havia começado a acontecer em suas terras. Homens estavam desaparecendo ao entrar nas águas do Amazonas durante a noite, e os corpos, quando encontrados, apresentavam marcas de garras e dentes. Mas algo nas feridas parecia diferente das que eram causadas pelo lobisomem que Mandacaru enfrentou. E sem alternativas, Mandacaru sentiu o peso de uma nova missão. Ele se dirigiu àquela comunidade, decidido a descobrir o que estava acontecendo. E ao chegar, encontrou um cenário de medo e desconfiança. As crianças estavam trancadas dentro de casa. As mulheres se recusavam a sair para coletar água e os homens formavam grupos de vigília, armados com lanças e facões. Eles relataram terem ouvido uivos, mas também algo ainda mais perturbador. Eram sons de cantos vindo das águas, como se vozes humanas estivessem tentando atraí-los para o fundo do rio. Mandacaru, com o seu coração endurecido pelas tragédias que já enfrentara, ele mergulhou nas águas do mistério. Ele procurou a ajuda dos antigos pajés da floresta, homens que se comunicavam com o mundo espiritual há gerações. Um dos maiores sábios, chamado Zebedeu, o recebeu em sua oca, no meio da selva, cercado por símbolos e objetos de proteção. Zebedeu revelou a Mandacaru que a morte de Jaguara havia perturbado um equilíbrio muito mais profundo. O boto cor-de-rosa, um ser sagrado das águas, havia lançado a maldição em Mandacaru como uma forma de vingança por seus atos. Mas a morte do lobisomem liberou uma energia maligna nas profundezas do rio. E segundo Zebedeu, o boto cor-de-rosa não era apenas um animal sagrado, mas sim um guardião das águas. E a sua morte profana havia despertado outras forças adormecidas. E no fundo do rio havia seres ancestrais, entidades que eram tão antigas quanto o próprio rio Amazonas, que agora havia sido libertadas e estava tentando se manifestar no mundo dos vivos. Essa força usava o feitiço da maldição do lobisomem para se alimentar de vidas humanas, e a cada vítima que atraía para as profundezas, a sua força aumentava. E com esse novo conhecimento, Mandacaru sabia que precisava agir rapidamente. Zebedeu lhe deu uma tarefa árdua. Ele deveria viajar até o coração do rio Amazonas, onde as águas eram mais escuras e misteriosas, até uma ilha que poucas pessoas conheciam, já próximo ao Vale do Javari. E lá, ele encontraria um altar antigo construído pelos Guarita, onde a maldição original havia sido lançada. E para restaurar o equilíbrio, Mandacaru deveria realizar um ritual de purificação com ervas e oferendas específicas, incluindo ossos de boto e objetos sagrados que ele recebeu do pajé. A viagem até a ilha foi longa e perigosa. O Amazonas, outrora conhecido por Mandacaru, agora parecia uma entidade viva, com correntes traiçoeiras e sombras nas águas que pareciam segui-lo. E durante a noite, ele ouvia o som de algo nadando sob o seu barco, e ocasionalmente ele via olhos vermelhos brilhando na escuridão. As vozes das águas também tentavam atraí-lo, sussurrando o seu nome e o chamando para mergulhar nas profundezas. E finalmente, após dias de luta, Mandacaru chegou à ilha. Era um lugar desolado e cercado por uma névoa espessa e dominada por um silêncio opressor. E no centro, ele encontrou o altar dos Guarita, coberto de musgo e flores murchas. E com cuidado,
Mandacaru começou o ritual queimando as ervas e recitando as palavras que Zebedeu havia lhe ensinado. Mas algo estava errado. As águas ao redor começaram a se agitar violentamente e Mandacaru sentiu uma presença emergir do rio. Uma figura monstruosa que lembrava tanto o lobisomem quanto o boto surgiu das profundezas. Os seus olhos eram os mesmos de jaguara, mas a sua forma era ainda mais horrenda, uma fusão com homem, animal e rio. Mandacaru, com a sua lança de ossos de boto em mãos, enfrentou a criatura uma última vez. Ele sabia que aquela entidade era a encarnação da maldição, uma manifestação final da raiva dos espíritos das águas. A batalha foi feroz. O monstro atacava Mandacaru com garras e presas que pareciam cortar o próprio ar. Mandacaru, movido pela determinação de salvar a sua terra e as pessoas que amava, ele conseguiu cravar a lança no coração da criatura e, com um grito terrível, o monstro caiu de volta nas águas e o rio Amazonas se acalmou. As vozes cessaram e a névoa se dissipou lentamente. Mandacaru, exausto e ferido, ele sabia que o equilíbrio fora restaurado, mas ao mesmo tempo ele sentia que havia apenas adiado o inevitável. Ele voltou para sua vila, onde foi recebido com alívio e alegria. Mas no fundo da sua alma, Mandacaru sabia que o Amazonas ainda guardava muitos segredos. E o rio, com a sua vastidão infinita, era lar de forças que nenhum homem poderia realmente compreender. E assim, a lenda do lobisomem do rio Amazonas se transformou em uma história ainda maior, onde os monstros das águas continuariam a observar a mata, aguardando o momento certo para emergir das profundezas mais uma vez. E com o retorno de Mandacaru, os moradores finalmente puderam respirar em paz. Mas a paz era desconfortável. E embora o monstro das águas houvesse sido derrotado, a sensação de inquietação persistia no ar. O Amazonas, com a sua magnitude de mistérios insondáveis, nunca era totalmente domada. Mandacaru, agora marcado pelas cicatrizes da batalha, tanto físicas quanto emocionais, ele tornou-se uma figura reverenciada entre os ribeirinhos. Mas ele não conseguia se livrar da certeza de que algo mais sombrio ainda estava aguardando ele nas profundezas. As semanas se passaram e os relatos de aparições ao longo do rio começaram a diminuir. Os pescadores voltaram às suas rotinas e a vida na vila lentamente retomou um semblante de normalidade. No entanto, Mandacaru não conseguia escapar dos pesadelos que o assombravam. E todas as noites ele sonhava com um boto, a criatura que ele mesmo havia derrotado, e com os espíritos antigos dos Guarita, que pareciam observá-lo das sombras, com olhares acusadores e silenciosos. Uma noite, quando o céu estava encoberto e as águas do rio pareciam se fundir com a escuridão absoluta, Mandacaru, ele foi acordado novamente. E desta vez, não era o bater à porta que o alertava, mas sim um frio intenso que parecia vir do próprio chão da sua cabana. E quando ele saiu para a varanda, a paisagem ao redor estava tomada por uma névoa espessa, tão densa que ele mal conseguia ver as árvores à beira do rio. Ao se aproximar da margem, um som familiar o atingiu, um canto distante vindo das águas. O seu coração acelerou e ele sabia que aqueles cantos estavam ligados aos espíritos ancestrais e às criaturas do rio. Mas algo sobre aquele som era diferente. Mandacaru não conseguia explicar, mas havia uma tristeza melancólica naquele canto, como se as águas estivessem chorando.
Decidido a descobrir a origem daquele lamento, Mandacaru preparou a sua canoa e partiu rio adentro, mesmo sabendo que isso poderia selar o seu destino. O canto parecia guiá-lo cada vez mais profundo na escuridão do Amazonas, e enquanto remava, a névoa ao seu redor se tornava quase impenetrável, e o silêncio da floresta ao redor dava a sensação de que tudo eram trevas. E após horas de navegação, Mandacaru chegou a um local que não reconhecia. Era uma parte do rio desconhecida para ele, um lugar onde as árvores gigantes pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. E no centro daquele cenário mórbido, uma ilha pequena e isolada surgiu diante dele. No topo dela, uma caverna esculpida na pedra, adornada com figuras antigas de criaturas metade humanas e metade feras. Era um lugar que parecia pertencer a uma era anterior, onde os mitos e a realidade se entrelaçavam. Mandacaru desembarcou sentindo que havia chegado ao coração de algo muito maior do que ele. E ao se aproximar da entrada da caverna, o canto parou, substituído por um silêncio profundo e assustador. E dentro da caverna, a escuridão era total, mas uma luz suave e azulada emanava do fundo, revelando algo brilhante no centro da gruta. E com cautela, Mandacaru se aproximou e descobriu uma grande pedra polida onde uma criatura estava deitada. Bem, não era o lobisomem que ele temia reencontrar, mas sim o boto cor-de-rosa, ou algo que lembrava a sua forma. A pele da criatura emitia uma luz fraca, e o seu corpo estava envolto por marcas e runas ancestrais. E quando Mandacaru chegou mais perto, ele percebeu que os olhos do boto estavam abertos, mas cheios de tristeza. A criatura não era mais um monstro vingativo. Ela parecia estar presa, amaldiçoada, esperando por um alívio que nunca viria. Mandacaru atordoado, ele percebeu que o boto era parte de algo muito maior, talvez até mais antigo que a própria maldição de Jaguara. As águas do Amazonas eram vivas, e o boto cor-de-rosa não era apenas um guardião das lendas, mas também uma vítima das forças que controlavam o rio. E com o último gesto de coragem, Mandacaru se ajoelhou diante da criatura e realizou encantamentos de purificação que Zebedeu havia lhe ensinado. Ele queimou as ervas sagradas que trazia consigo e fez uma oferenda de ossos, orando para que os espíritos das águas encontrassem paz. E enquanto ele realizava o ritual, a luz azulada cresceu, preenchendo toda a caverna. O canto voltou a ecoar, mas dessa vez era suave, quase como um suspiro de alívio. O boto, agora completamente envolto em luz, lentamente desapareceu, como se estivesse finalmente se libertando das correntes invisíveis que o prendiam. A caverna, antes sombria e fria, se encheu de uma sensação de paz. Mandacaru sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, não de tristeza, mas de compreensão. Ele havia finalmente completado o ciclo, e quando Mandacaru deixou a ilha e voltou para a vila, o rio parecia diferente. As águas estavam calmas, e a névoa, que antes era sinistra, havia desaparecido. O canto não se ouvia mais, e as vozes que o chamavam das profundezas estavam em silêncio. Mandacaru sabia que, embora o Amazonas guardasse segredos que jamais poderiam ser completamente revelados, ele havia restaurado um equilíbrio sagrado. O boto, a maldição e os espíritos dos Guarita agora estavam em paz, pelo menos por enquanto. Pois enquanto o rio continuasse a fluir, as lendas e mistérios das profundezas sempre existiriam, esperando por aqueles corajosos o suficiente para ouvir as suas histórias.
A lenda do lobisomem do rio Amazonas nunca morreu completamente. Ela se transformou em algo maior, uma história de redenção, maldição e forças, além da compreensão humana. E assim, enquanto o grande rio corria sem fim, as pessoas à sua margem aprenderam a respeitar o poder das águas e a viver em harmonia com seus mistérios, sabendo que o Amazonas, em sua vastidão, sempre guardaria algo a mais escondido nas sombras, nas águas e nos corações daqueles que ousavam desafiar o desconhecido. E após o seu retorno à vila, Mandacaru tornou-se uma figura de respeito e mistério entre os ribeirinhos. Muitos diziam que ele havia se tornado um homem diferente, mais silencioso e forte. Os mais supersticiosos acreditavam que ele havia trazido consigo algo do mundo espiritual, uma sabedoria ou talvez uma maldição. No entanto, o rio Amazonas finalmente parecia estar em paz, e os relatos de desaparecimentos e ataques cessaram por algum tempo. E apesar de ter restaurado o equilíbrio, Mandacaru sentia-se desconectado da sua antiga vida. As noites de tranquilidade que os outros moradores celebravam trazia-lhe uma inquietação. Ele sabia que o rio guardava mistérios que iam além da compreensão humana. E embora tivesse enfrentado o lobisomem e as entidades das águas, a sensação de que algo muito mais profundo estava à sua espreita nunca o abandonava. Certa noite, enquanto estava sentado à beira do rio, observando as águas refletirem o brilho da lua cheia, um som suave chegou até os seus ouvidos. Não um canto, mas uma risada fraca, quase infantil, que parecia vir das águas. Mandacaru, agora com seus sentidos aguçados por anos de confronto com o sobrenatural, ele levantou-se de imediato. Ele se aproximou da margem, observando atentamente as águas tranquilas. E de repente, algo emergiu das profundezas. No início parecia ser apenas um animal, mas conforme a figura se revelava, Mandacaru percebeu que não se tratava de nenhuma criatura que conhecia. Era uma mulher de pele pálida e cabelos longos e escuros que brilhavam sob a luz da lua. Seus olhos, no entanto, não eram humanos. Era de um brilho esverdeado, como se a própria selva vivesse dentro deles. Ela olhou para Mandacaru com um sorriso enigmático. A água do rio escorrendo pelo seu corpo, mas não parecia molhar. Era como se ela fosse uma extensão das águas, uma parte do rio Amazonas. "Você fez muito por nós, Mandacaru Jatobá", disse ela, com uma voz suave e hipnótica. "Libertou o guardião, enfrentou o mal que perturbava as nossas águas, mas você sabe que o Amazonas nunca dorme, e não é mesmo?" Mandacaru permaneceu imóvel, o seu coração batendo rápido, mas a sua mente calculando cada palavra. Ele sabia que estava diante de uma entidade antiga, talvez uma manifestação do próprio rio, ou de algo que habitava há séculos. "Quem é você?" perguntou ele com a sua voz baixa, mas firme. A mulher riu levemente. "Eu sou o que você sente toda vez que rema por essas águas. Sou a névoa que te envolve, os mistérios que você tenta desvendar, mas que nunca poderá compreender completamente. Eu sou a vida e a morte do Amazonas. Eu sou tudo e nada. Sou a própria essência do rio." Mandacaru sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Aquela entidade, seja lá o que fosse, não era uma inimiga, mas também não parecia ser uma aliada. Era simplesmente uma força natural além do controle humano. "Por que você veio até mim?" ele perguntou. Mandacaru salvou muitas pessoas de um destino cruel, mas ao fazer isso, ele mergulhou em águas mais perigosas do que pôde imaginar.
Eu venho avisá-lo que o rio o aceita como parte de si. Mas isso tem um preço. O que quer dizer com preço? Ele sentiu o peso das palavras, uma premonição do que estava por vir. O Amazonas não esquece, Mandacaru. O que você fez, as entidades que despertou e enfrentou, elas sabem de você. E há coisas nas profundezas que nunca devem ser perturbadas. Você agora faz parte dessa história. A sua vida está ligada ao rio, para o bem e para o mal. A mulher começou a se dissolver lentamente nas águas, como se estivesse se fundindo novamente com o rio, antes de desaparecer completamente. E a sua voz ecoou uma última vez. Cuidado com o que espreita nas sombras do coração do Amazonas, Mandacaru Jatobá. Pois às vezes o que tememos não é o que vemos, mas o que não ousamos encarar. E então ela se foi, deixando Mandacaru sozinho. Agora ele sabia que a sua jornada estava longe de terminar, e o Amazonas, com seus mistérios infindáveis, tinha mais a oferecer ou mais a exigir dele. Os dias seguintes foram silenciosos, mas Mandacaru sentiu o peso daquela noite em cada momento. O rio estava em paz, mas a sua mente estava inquieta. Ele sabia que não podia simplesmente voltar à vida de antes, não depois de tudo que havia aprendido. Ele precisaria explorar ainda mais o coração da Amazônia, e além das margens, das áreas que conhecia, e mergulhar nas profundezas da selva, onde os verdadeiros segredos do rio se encontravam. Mandacaru se preparou como nunca antes, reuniu as suas ferramentas, conversou com os poucos pajés que ainda restavam nas aldeias ribeirinhas, buscando qualquer conhecimento sobre o que poderia encontrar nas profundezas da Amazônia. E então, em uma manhã silenciosa, ele partiu. Dizem que Mandacaru Jatobá foi visto pela última vez navegando para o oeste, rumo a uma região do Amazonas onde poucos ousavam pisar. Alguns acreditam que ele foi consumido pela floresta, engolido pelos mistérios que tanto buscou entender. Outros dizem que ele se tornou parte do rio, como um guardião eterno, protegendo as suas águas dos perigos desconhecidos. Mas há aqueles que juram, em noites de lua cheia, ouvir o som de remos cortando silenciosamente as águas do Amazonas, como se Mandacaru estivesse por lá, navegando sem fim em busca das respostas que nunca deixou de procurar. E assim, a lenda do lobisomem do rio Amazonas se transformou em algo muito maior, em um conto sobre coragem, destino e a eterna busca por conhecimento em um mundo onde os segredos do rio e da floresta continuam a fascinar e a assombrar aqueles que ousam desafiar as suas profundezas. Mandacaru Jatobá, agora parte das lendas e das lembranças do povo ribeirinho, navegava pelo rio Amazonas como um fantasma entre o mundo dos vivos e dos espíritos. A sua jornada se tornou solitária e cada vez mais distante da civilização e do toque humano. Ele se embrenhava por áreas do rio que poucos sequer sabiam que existiam, lugares onde a vegetação se tornava tão densa que a luz do sol mal penetrava e onde as águas corriam lentas e silenciosas, como se tivessem segredos a guardar a cada noite. E Mandacaru sentiu a presença da entidade com quem conversou na margem do rio. O som suave de risadas, o sussurro das águas chamando seu nome e os olhos que ele via, refletidos nas ondas escuras, o perseguiam. Ele agora sabia que não era apenas um homem em busca de respostas, mas parte de algo muito maior. O Amazonas o havia acolhido, mas também o havia marcado. Ele entendia que o rio tinha vida própria, repleto de espíritos e forças antigas que coexistiam com a natureza rebelde. Em uma de suas viagens,
Mandacaru chegou a uma região desconhecida. O rio ali se dividia em um labirinto de pequenos canais e lagoas, com árvores gigantescas, cujas raízes pareciam mãos que se estendiam para dentro da água. Os pássaros que cantavam durante o dia cessavam ao cair da noite, deixando apenas o som das águas correndo e os sussurros que pareciam vir do fundo do rio. Mandacaru sabia que havia algo de especial naquele lugar. As águas eram mais escuras e o ar, denso e úmido, parecia carregar uma presença invisível. E ao longe, ele avistou uma formação rochosa que se elevava acima das águas, uma colina coberta de musgo e vinhas que pareciam tão antigas quanto o próprio rio. Mandacaru sentiu um puxão em seu peito, uma força que o convidava a se aproximar. E remando devagar, ele chegou à base da colina e desembarcou. O lugar estava coberto de símbolos ancestrais, gravados nas pedras de forma rústica e misteriosa. Eram marcas dos Guarita, o povo ancestral do rio, conhecido pela sua ligação espiritual com as águas. Mandacaru percebeu que estava diante de um santuário esquecido, um lugar onde os espíritos antigos eram venerados, mas que havia sido deixados para trás, engolidos pela floresta e pelo tempo. E caminhando pelo santuário, ele chegou a um grande lago no centro da colina, cujas águas não se podem controlar, e no mais profundo, ele viu seu próprio reflexo. Mandacaru se ajoelhou à beira do lago, sentindo o peso de tudo o que havia enfrentado até ali. A água parecia chamar por ele, e pela primeira vez em muito tempo ele não sentiu medo. Ele tirou os sapatos e mergulhou os pés nas águas, e ao tocar o líquido frio, uma sensação estranha tomou conta do seu corpo. As águas pareciam vibrar, e ele sentiu como se estivesse se conectando diretamente com o coração do rio. As correntes o envolveram, e quando ele fechou os olhos, visões começaram a invadir a sua mente. Mandacaru viu a história do rio Amazonas se desdobrar diante dele. Viu o surgimento dos Guaritas e de outros povos ancestrais que habitavam aquelas terras muito antes dos europeus chegarem. Ele viu o boto cor-de-rosa não apenas como um guardião das águas, mas como uma entidade ligada a uma rede complexa de espíritos que mantinha o equilíbrio entre a natureza e o sobrenatural. Viu também criaturas ainda mais antigas escondidas nas profundezas das águas, esperando pacientemente por sua vez de emergir. As visões foram interrompidas por uma voz profunda e ecoante que vibrou em sua mente, que dizia o seguinte: Mandacaru Jatobá, tu és agora um de nós. A voz era poderosa, mas não ameaçadora. As águas te reconhecem, o rio te aceitou, mas ele também te vigia. O que despertou nunca adormecerá completamente, e tu és o guardião da passagem entre os mundos. Mandacaru abriu os olhos, ainda à beira do lago, o seu corpo estremecendo com o que havia experimentado. Ele se levantou com uma compreensão mais profunda do seu papel e sabia que a sua jornada não era apenas sobre derrotar monstros ou proteger a sua vila. Ele havia se tornado um mediador, um guardião entre os vivos e os espíritos do rio, responsável por manter o delicado equilíbrio entre os dois mundos. No entanto, com esse conhecimento também veio uma certeza. O que ele enfrentará até agora era apenas o começo. As forças que habitavam o Amazonas eram vastas e insondáveis, e a maldição que havia começado com o lobisomem era apenas um fragmento de um ciclo muito maior. O rio, com a sua profundidade e mistério, guardavam seres que esperavam o momento certo para emergir.
e Mandacaru estaria lá para enfrentá-los. Ele voltou à sua canoa e remou de volta para a vila, ciente de que a sua missão estava apenas começando. Mas dessa vez ele não estava sozinho. O rio o acompanhava em cada movimento, e as vozes nas águas que antes o assustavam, agora sussurravam palavras de orientação e sabedoria. Os ribeirinhos o viram retornar, mas algo havia mudado nele. Ele parecia mais calmo, mais sereno e também mais distante. Aqueles que cruzavam o seu caminho diziam que Mandacaru Jatobá agora falava pouco, mas sempre sabia quando algo estranho estava prestes a acontecer no rio. E muitos vinham até ele em busca de respostas, conselhos e proteção. E ele, com o conhecimento adquirido nas profundezas, ajudava como podia, sempre atenta aos sinais que o rio lhe enviava. As águas do Amazonas continuavam a correr silenciosas e poderosas, mas os habitantes da região sabiam que o rio jamais estaria em paz. E enquanto o sol nascia e se punha sobre o vasto horizonte da selva, Mandacaru Jatobá permanecia vigilante, sabendo que o equilíbrio era frágil e que os segredos do rio continuariam a se revelar um por um nas sombras e nas profundezas. E assim a lenda de Mandacaru Jatobá, o guardião das águas, cresceu entre os ribeirinhos. Uma história de coragem, mistério, respeito pelas forças ancestrais do rio Amazonas. Um homem que, ao se perder nas águas profundas, encontrou um propósito maior do que ele jamais poderia imaginar. E com o passar dos anos, Mandacaru Jatobá tornou-se uma figura quase mitológica entre os ribeirinhos. E embora ainda andasse pelas vilas e navegasse pelo rio, a sua presença sempre parecia acompanhada por um ar sobrenatural. Os moradores diziam que ele conseguiu se comunicar com as águas e prever acontecimentos que os outros nem imaginavam. Pequenos gestos, como tocar a superfície do rio ou fechar os olhos em meio ao silêncio da floresta, indicava que ele estava ouvindo sussurros do Amazonas. Alguns diziam que Mandacaru envelhecia lentamente, como se o tempo não tivesse o mesmo efeito sobre ele. E a cada lua cheia, o rio parecia brilhar de forma diferente, mais intensa e viva, como se soubesse que o seu guardião ainda estava ali, protegendo as suas margens e os segredos que habitavam as suas profundezas. No entanto, ele sabia que o seu destino estava ligado ao rio e que o preço da sua ligação com aquele mundo oculto ainda não havia sido cobrado. Em uma noite de lua cheia, Mandacaru sentiu uma perturbação nas águas como nunca antes. Estava sozinho em sua canoa, perto de uma curva do rio que ele evitava, por saber que algo antigo e esquecido ali residia. O vento era estranho, carregado de uma energia opressora, e o som das águas soava como lamentos. Era como se o Amazonas, em toda a sua vastidão, estivesse sofrendo. Mandacaru remou até uma clareira nas margens, sentindo que algo se aproximava. E ao longe, uma densa névoa começou a se formar sobre a superfície do rio, engolindo tudo ao redor. Ele conhecia esse fenômeno, uma manifestação de algo profundo, algo vindo das entranhas do Amazonas. A neblina espessa e fria subiu pela canoa e pelo corpo de Mandacaru, cobrindo tudo em seu caminho. E foi então que ele ouviu novamente a risada suave, a mesma que o assombrara anos antes, e sentiu a presença da mulher do rio, a entidade que ele havia encontrado em sua jornada. Porém, dessa vez, havia algo diferente. O tom da sua voz, sereno e misterioso, agora carregava uma urgência sombria. Mandacaru, guardião do rio, sussurrou a voz
no meio da neblina. O equilíbrio foi quebrado. Algo antigo despertou nas profundezas. Algo que nem eu posso conter. O coração de Mandacaru acelerou, os seus olhos fixos na névoa que parecia dançar ao redor dele. A água sob a canoa começou a borbulhar e ele soube que estava prestes a encarar uma força desconhecida. A mulher do rio continuou. O espírito do Amazonas está inquieto. Algo foi despertado nas profundezas, uma força esquecida pelo tempo, mas agora desperta pelo desequilíbrio que percorre o rio. Você precisa enfrentá-lo, ou tudo que conhece será engolido pelas águas. Mandacaru sentiu um frio intenso percorrer o seu corpo, e a névoa começou a se dissipar, revelando o que parecia ser uma sombra imensa surgindo das águas escuras. Uma criatura maior do que qualquer coisa que Mandacaru já havia visto começou a emergir lentamente. Suas escamas brilhavam à luz da lua, e os seus olhos vermelhos como brasa fixaram em Mandacaru. A criatura era uma combinação de várias entidades que habitavam o Amazonas: o espírito da boiuna, a ferocidade do lobisomem e algo mais profundo e ancestral, algo que Mandacaru não conseguia definir. Era uma manifestação do próprio rio, uma entidade antiga que existia desde antes dos homens, e agora ela estava furiosa. Sem hesitar, Mandacaru pegou o pequeno amuleto que havia recebido do pajé em sua última jornada e o segurou com força. O amuleto parecia pulsar em suas mãos, sincronizado com o ritmo do rio. Ele sabia que aquela batalha não seria física, e o que estava diante dele não poderia ser derrotado com força ou violência. Era uma força da natureza, um reflexo de tudo que o rio representava. E para enfrentá-lo, ele precisaria se conectar totalmente com as águas. A criatura rugiu, e o som vibrou pelas árvores, fazendo os pássaros voarem em todas as direções. As águas ao redor de Mandacaru começou a girar, formando um redemoinho que ameaçava engolir a sua canoa. Mas Mandacaru não se moveu. Ele fechou os olhos, respirou fundo e deixou que a energia do rio fluísse através dele. Ele sentiu o Amazonas, sentiu cada corrente, cada espírito, cada criatura que habitava as suas profundezas. Ele se tornou parte do rio, as suas águas fluindo dentro do seu ser, e a criatura que antes parecia imbatível começou a hesitar. Os seus olhos vermelhos fixaram em Mandacaru, mas agora havia confusão em seu olhar. Eu sou parte do rio assim como você, disse Mandacaru, a sua voz ecoando pelas águas. Não sou seu inimigo, estou aqui para restaurar o equilíbrio. A criatura rugiu novamente, mas dessa vez o som foi mais fraco, quase como um lamento. Mandacaru manteve-se firme, e a sua conexão com o rio agora inquebrável. Ele estendeu o amuleto na direção da criatura, e uma luz suave começou a brilhar. A criatura começou a recuar lentamente, suas escamas perdendo o brilho intenso. Ela estava sendo contida não por força, mas pela aceitação de Mandacaru como parte do rio. E finalmente, com o último rugido, a criatura mergulhou de volta nas profundezas do Amazonas, desaparecendo nas águas escuras. A névoa ao redor de Mandacaru começou a se dissipar completamente, e o rio voltou à sua calma natural. Mandacaru permaneceu em silêncio, e ainda de pé em sua canoa, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Ele sabia que o Amazonas ainda guardava muitos segredos, e que aquela criatura era apenas um fragmento do que existia nas profundezas. Ele também sabia que, como guardião, a sua missão estava longe de acabar.
O rio havia aceitado a sua presença e ele seria o seu protetor até o fim dos seus dias. Os ribeirinhos nunca souberam exatamente o que aconteceu naquela noite, mas depois disso, o nome de Mandacaru Jatobá foi eternizado. E com o passar dos anos, Mandacaru começou a se transformar. O seu corpo sofrendo as consequências de estar tão profundamente ligado às forças que regiam o Amazonas. O seu rosto, antes marcado pela experiência de um homem comum, agora carregava traços mais bestiais. Os olhos brilhantes, como uma luz sobrenatural nas noites escuras, e a sua força física tornara-se maior, mas à custa da sua humanidade. Esses contos mais sombrios diziam que nas noites em que a lua cheia surgia no céu e o rio parecia murmurar com mais intensidade, Mandacaru sofria transformações terríveis, como a aparência do próprio lobisomem que ele enfrentara no passado. A sua ligação com o rio o fazia perder o controle, e nessas noites ele desaparecia na selva, e sons de rugidos ecoavam por quilômetros, fazendo os habitantes das vilas mais próximas se esconderem dentro de suas casas, temendo aquilo que pudesse estar à espreita nas sombras. Acreditava-se que essa transformação era o preço que ele pagava por ter se conectado tão profundamente com o Amazonas, um tributo que o rio exigia para manter o seu equilíbrio. Embora ele continuasse a proteger o rio e as aldeias ao seu redor, havia algo de primitivo e incontrolável dentro dele, algo que o transformava em uma criatura tão perigosa quanto as forças que ele combatia. Os poucos que tiveram a sorte ou azar de encontrá-lo nessas noites falavam sobre um homem com olhos luminosos e gestos de animal vagando silenciosamente pelas margens do rio, como se estivesse em uma luta constante com a sua própria natureza. Alguns diziam que ao visitar Mandacaru, ele apenas olhava fixamente, como se tentasse lembrar de quem era antes de desaparecer nas sombras. Os ribeirinhos sabiam que, embora ele ainda estivesse entre eles, Mandacaru Jatobá havia cruzado um ponto sem retorno. Ele era tanto um protetor quanto uma ameaça, alguém que havia se sacrificado para salvar o Amazonas, mas que agora era prisioneiro do próprio poder que adquirira. Mandacaru se isolou, pois se tornara perigoso tanto na forma humana quanto na bestial, e quem cruzava o seu caminho não escapava com vida para contar história. Entretanto, o pajé, que há muito tempo era seu amigo, decidiu proteger a aldeia. Em algumas tribos, os índios idosos são abandonados na floresta para morrerem, e os que não morrem se torna a criatura que conhecemos como Mapinguari. O Mapinguari é uma criatura lendária da floresta amazônica, descrita como um ser coberto de pelos vermelhos e de tamanho descomunal. O Mapinguari é a forma que alguns índios assumem quando envelhecem para continuar a proteger a natureza. Uma criatura descomunal com a força de arrancar facilmente várias árvores. O pajé, cujo nome é Zebedeu, ele se isolou na mata e usou de alguns encantamentos para se transformar no lendário Mapinguari. Em uma certa noite, uma índia havia acabado de dar à luz. Então Mandacaru Jatobá, em forma de lobisomem, ele invadiu a casa do índio Tirana, atrás do seu filho que acabara de nascer. Tirana se armou com lança, mas não durou muito tempo perto da besta fera. Entretanto, ele conseguiu tempo para o pajé Zebedeu, em forma de Mapinguari, chegasse e confrontasse aquele lobisomem. Foi uma luta violenta. Era como se um tigre e um leão lutassem de modo que apenas um sairia com vida.
A índia Jaci presenciou tudo com espanto, e no fundo ela sabia que Mandacaru Jatobá, que tanto lutou para proteger a tribo, agora era a própria ameaça. A luta foi intensa. O Mapinguari arrancava várias árvores e acertava o lobisomem, mas os golpes pareciam não surgirem efeitos. E em uma velocidade surreal, o lobisomem se aproximou e cravou as suas garras no único olho do Mapinguari, que fica no meio da sua testa. A criatura deu um grito estrondoso, mas conseguiu segurar a besta fera e estourou a sua cabeça usando as duas mãos. A batalha havia chegado ao fim, e ambos mortos ali no chão. De um lado, o pajé Zebedeu, e do outro lado, Mandacaru Jatobá. Mandacaru quis ter o controle sobre o incontrolável e pagou um alto preço por isso. E no fim, todas essas criaturas já foram humanas um dia. E por isso é importante respeitar os seres da mata, pois cada um carrega uma história dolorida. Mandacaru Jatobá nunca deixou de ser uma lenda. E o pajé Zebedeu morreu para proteger o seu povo, pois ninguém conhecia Mandacaru melhor do que ele. Depois de Zebedeu, outros índios idosos, eles vagam pela floresta, e os que sobrevivem se transformam no Mapinguari. Esses seres protegem a floresta de qualquer invasor ou qualquer ameaça, seja do rio ou até mesmo da própria floresta, pois nada é capaz de escapar da força do Mapinguari. Boa noite. Trabalho no turno da noite é algo difícil para algumas pessoas, pelo fato da escuridão tomar conta do lugar. E várias das pessoas que conheço têm medo de escuro. Mas o que eu digo sempre é que não se deve ter medo do escuro, e sim do que há nele. Eu sou um guarda noturno numa praça da cidade. Na verdade, eu sou o único guarda daquela região, pois isso é algo muito comum em cidades pequenas, pelo fato das verbas serem menores. Daí acaba que somente um guarda cuida de um quarteirão inteiro, e às vezes até um bairro todo. Naquele bairro existe uma escola estadual. E lá também há a biblioteca municipal da cidade, alguns comércios e um ginásio poliesportivo. Mas o que vou contar aqui aconteceu pouco tempo depois de encerrarem as aulas em 2018. As ruas estavam limpas. As pessoas da cidade dormem muito cedo. E nesta noite, principalmente por ser uma noite de domingo, ou seja, no dia seguinte todo mundo pegaria no batente cedo. Aquela madrugada estava bonita, com uma lua cheia muito agradante. O vento refrescante soprava vindo das matas ao longe. E o cheiro de terra molhada anunciava que logo haveria chuvas vindouras. E um silêncio e um ar sombrio que davam inveja em qualquer diretor de filmes de terror. Depois da minha primeira ronda daquela noite, eu me sentei no banco da praça e fiquei admirando a lua e pensando na vida. E depois de alguns instantes, eu senti um calafrio.
e uma coisa pesada e fria bem no meu ombro. Rapidamente me levantei e olhei para trás. E para minha surpresa, não havia nada. Logo pensei que talvez fosse coisa da minha cabeça. Ou o sono batendo, sei lá. Me recuperei do susto e fui fazer outra ronda. Passei pela frente dos comércios e da escola, sempre tocando um pequeno apito, que servia para sinalizar para as pessoas e também para os possíveis marginais que havia segurança no local. Eu sei, a ideia não é muito eficaz. Porém, eu não defino as regras do trabalho, só as cumpro. Bem, fui em direção à escola e, caminhando devagar, eu olhei em direção do colégio e logo eu pude ver uma mulher de vestidos e com livros na mão. Não pude ver a sua face ou algo que a identificasse, porque naquela noite estava muito escuro. Mas percebi que ela cruzou a faixa de pedestre e entrou na escola. Fiquei pensando como ela conseguiu entrar na escola, pois de madrugada os portões estão trancados. Bem, corri na direção. Cheguei em frente ao portão e tentei puxar para abrir, mas o mesmo estava trancado. Então, decidi chamar o vigia que cuidava da escola. Comecei a chamá-lo e bater no portão. E de repente ele apareceu. Acredito que ele estava dormindo. Pedi a ele que abrisse o portão. Então ele abriu. E eu disse a ele que uma mulher desconhecida acabara de entrar no colégio. Porém, ele afirmava que não, que o portão estava trancado e o muro é muito alto para uma mulher pular. Bem, eu disse a ele que tinha certeza do que acabara de ver e que era melhor que ele fosse averiguar. Ele, a contragosto, me deu passagem e me acompanhou para averiguarmos. É impressionante como uma escola fica deserta e amedrontadora à noite. Os corredores ficam na penumbra e as salas parecem ser mausoléus. A escuridão é quase que total. E se tem uma sensação muito forte de que algo de fato está errado. A sensação é de que você está sendo observado. Bem, se ela entrou, ainda não havia saído. Então, trancamos o portão novamente. Primeiro, fomos até a diretoria e abrimos a sala. O vigia entrou e eu fiquei na porta. Ele disse que não havia ninguém ali. Bem, trancamos a porta e fomos olhar o resto das salas. Seguimos em direção às salas dos professores. Ele entrou novamente, olhou e nada. Fizemos este mesmo procedimento em todas as salas. E em todas não havia ninguém. O vigia até duvidou da minha sanidade mental. Quando estávamos indo em direção do portão para eu ir embora, eu vi a mulher novamente indo em direção ao portão. Mostrei ela ao porteiro apontando o dedo. E ele a viu. Nós corremos e gritamos para ela parar. Mas quando chegamos ao portão, ela já não estava mais ali. Abrimos o portão e não havia ninguém na rua. Olhamos um para a cara do outro sem saber o que havia acontecido.
Ficamos alguns minutos conversando em frente ao portão da escola. E logo o dia começou a amanhecer. Já era hora de eu ir para casa. Disse ao porteiro que eu já iria embora. Nos despedimos e fui para minha casa. Cheguei em casa e tomei um café da manhã. E fiquei pensando sobre o acontecimento. E depois de um tempo eu fui dormir, porque à noite começaria novamente o meu turno. Umas 8h30 da noite, o meu despertador toca. Já era hora de começar outro turno. Calcei o meu coturno, vesti a minha jaqueta, peguei a minha lanterna, o meu maldito apito, a minha faca e parti para o trabalho. Mas antes de sair, olhei pela janela e vi que estava caindo uma garoa. E então eu decidi usar um boné. E ao chegar na praça, comecei recolhendo alguns copos plásticos e alguma sujeira da grama que havia ali. E caminhando em volta da praça, avistei o vigia da escola se aproximando. Ele levantou a mão e me disse boa noite. Acenei de volta e fui fazer a ronda na parte do ginásio. E depois pelos comércios. Quando terminei, me sentei à praça. E a cada 30 minutos eu fazia essa mesma ronda. E quando deu por volta de 3 da madrugada, novamente aquele mesmo arrepio me ocorreu. Fui direto em direção à escola. E para minha surpresa, eu vi aquela mulher novamente. Decidi observá-la e ver como ela entrava ali. Mas dessa vez eu fiquei próximo à escola, atrás de uma grande árvore. Aquela mulher estava usando um vestido muito antigo. Era uma espécie de mortalha. Ela atravessava a rua com alguns livros na mão. E quando chegou em frente ao portão da escola, evaporou como fumaça. Eu fiquei totalmente assustado com aquilo, pois sabia que aquilo era um fantasma. E naquele momento, quase pude sentir quando ela apareceu atrás de mim. Senti a sua mão fria e gelada me tocar no ombro. E com uma voz velha, dessas que parecem ter passado a vida toda fumando, ela me disse: "Ei, é feio ficar espiando os outros assim." Fiquei tão assustado que saí dali rapidamente. Mas incrivelmente, aonde eu ia, ali estava ela, andando na rua, rondando a praça e até na frente da pequena igreja. Saí correndo sem rumo naquela madrugada fria. E pude ver enquanto ela dançava numa espécie de ciranda. Ela estava no ginásio poliesportivo. Aquela aparição dançava com um monte de outros seres como ela, que pareciam serem crianças, com roupas de época. E quando ela estava na ciranda, simplesmente apareceu na minha frente. E no lugar dos seus olhos haviam 2 buracos pretos. E de sua boca escorria um líquido escuro. Senti um arrepio percorrer meu corpo. E uma dor muito grande na barriga. Era uma dor como se tivesse uma faca em minhas tripas. Senti uma imensa vontade de vomitar. E quando vomitei, senti um líquido quente. E em seguida, comecei a gritar por socorro.
E enquanto corria, aquela aparição vinha ao meu encontro. Logo escutei alguém falando alguma coisa. Eu não sei ao certo o que era, mas acabou que desmaiei. E quando acordei na manhã seguinte, estava na casa do pastor que cuidava da velha igreja. Essa igreja ficava próximo à escola. Quando o pastor viu que eu acordei, ele me olhou e disse: "Meu filho, ontem à noite você estava drogado ou bêbado?" Eu me levantei e em seguida olhei para a janela. E percebendo que era de manhã, eu contei a ele sobre a mulher. O pastor me disse que me encontrou gritando de dor. E eu estava mandando ele se afastar. E em seguida eu desmaiei. Após esclarecermos os fatos, o pastor fez uma oração sobre mim. E eu o agradeci pela ajuda. Na oportunidade, ele me convidou para ir na igreja dele.